E aí, jogadores, como é que vocês estão? Continuando nossos vídeos de Mortal Kombat, hoje eu vim trazer pra vocês alguns vídeos sobre os jogos anteriores. Afinal, eu acredito que tem alguns que não conheçam a história dos antigos ou até não se lembrem de tudo. Então hoje é dia de relembrar ou conhecer a história dessa franquia cheia de violência e maluquice. Eu não vou pegar todos os jogos de MK, até porque eu acho que não precisa, e também porque o MK9 por si só já é um reboot dos jogos originais. Então até o lançamento de MK1, teremos MK9, MKX e MK11, mais o Aftermath. Enfim, sem mais enrolação, me responde aqui nos comentários qual o seu personagem favorito da franquia. Enfim, sentem-se, fiquem confortáveis e peguem um lanchinho, porque hoje é dia de contar pra vocês a história de... O jogo começa numa guerra. Uma guerra sangrenta, onde muitos campeões já haviam morrido, como Kung Lao, Scorpion, Sub-Zero, Johnny Cage e Sonya Blade, todos destroçados e com abutres voando em seus restos. Só que essa guerra não havia acabado. No topo de um templo, Raiden enfrentava o terrível Shao Kahn. Acontece que Raiden já estava fraco e não aguentava mais lutar, mas ele ainda tinha forças para um último sacrifício. Pegando os restos de seu medalhão destruído, ele conjura uma magia e envia uma mensagem ao passado, dizendo: ele deve vencer. Acontece que Raiden estava mandando essa mensagem para o passado, mais especificamente para sua versão do passado, que estava junto com Liu Kang, que percebe que tinha algo errado com o seu mestre. Mas Raiden diz para Liu Kang não se preocupar, foi só uma visão distorcida e era melhor ele focar no torneio. A mensagem do futuro teria chegado a Raiden durante o torneio do Mortal Kombat, onde os guerreiros do plano terreno se preparavam para enfrentar os campeões de Shang Tsung, e se esses campeões ganhassem mais uma vez, a Terra estaria condenada. Por isso os melhores guerreiros teriam se reunido ali. Alguns foram escolhidos, outros estavam ali pelo acaso, mas todos estavam ali em busca de vitória. Johnny Cage, um ator de cinema que fazia filmes questionáveis, tentava dar em cima de uma mulher ao seu lado, que o ignorava porque ela tinha preocupações maiores, sendo ela Sonya Blade. Cage fica fazendo piadinhas e perguntas idiotas, o que chama a atenção de Shang Tsung, que o convoca para ser o primeiro lutador da noite. Johnny se acha poderoso e fica tirando onda com os demais, até descobrir que seu oponente é Reptile. Mas, sem muita dificuldade, ele o derrota. E como sempre, resolve tirar onda com os outros, dizendo que derrotaria todos ali e depois levaria Sonya para jantar, o que deixa a militar enojada. Mas antes que ele continuasse com as brincadeiras, Shang Tsung anuncia o próximo oponente, sendo agora o Tarkatânio Baraka. Johnny fica impressionado com o visual do Baraka e diz que adorou a maquiagem, principalmente as lâminas em seus braços. Cage acaba vencendo o Baraka e até o convida para participar de um filme, mas Shang Tsung o interrompe, dizendo que Cage deveria matar o seu oponente. Assustado, Johnny recusa, e isso acaba encerrando aquela noite do torneio. Então Shang Tsung diz que eles iriam retornar amanhã. Raiden vai parabenizar Johnny pela vitória e acaba contando sobre a situação que eles estão presenciando. O Baraka era um campeão da Exoterra, e se Shang Tsung ou qualquer outro da Exoterra ganhasse, o plano terreno, ou seja, a Terra, estaria condenada. Só que Johnny não quer saber dessa coisa de Mortal Kombat. Ele é um ator, e se essa Exoterra é tão perigosa, então eles deveriam chamar o exército, e não ele, porque agora ele iria ao encontro com uma loira. Após ir embora, Liu Kang pergunta a Raiden o que ele viu em Johnny Cage, por que teria escolhido ele como um dos guerreiros do plano terreno. Então Raiden diz que Johnny Cage era um herói, só não sabia disso ainda. Em uma ponte, vemos Sonya Blade conversando por um comunicador com os seus colegas militares. Sonya teria pedido reforço na ilha, mas seus aliados não conseguiriam chegar até lá. Eles já estavam até próximo da localização de Sonya, mas não tinha nada ali além do mar. Sonya estava nervosa, pois o seu chefe, melhor amigo, Jax, teria sido capturado por Shang Tsung. E se ela não participasse do torneio, seu amigo seria morto. Nesse momento, Johnny surge e vai até a moça. Só que Sonya não tá com paciência para as cantadas de Johnny e sai andando. É então que ele a segura pelo braço
e diz que não pode deixá-la andar por aí sozinha. Irritada com tudo que estava acontecendo, com Johnny enchendo o saco, Sonya dá um soco nele e uma luta se inicia. Johnny acaba ganhando a luta e se arrepende logo em seguida de ter saído no soco com a Sonya. Porque é claro, se você tem uma pessoa que você tá afim, a primeira coisa que você vai fazer é bater nela, né? Não façam isso não, hein, porra. Sonya recusa as desculpas de Johnny e ele decide que vai deixá-la em paz. É então que Kano aparece e joga Johnny na puta que pariu. Kano começa a usar o laser de seu olho para torturar Sonya, e embaixo da ponte, Johnny Cage estava pendurado. Conseguindo sair dali, Johnny inicia uma luta contra Kano, e após vencê-lo, Johnny e Sonya fazem as pazes, e começam a conversar sobre o que estava acontecendo. Sonya diz que é das forças especiais e estava ali para prender Kano, que ele seria o líder da Black Dragon, uma organização criminosa. E é nesse momento que a ficha de Johnny cai. Afinal, ele achava que todos ali estavam fantasiados para participar de um filme ou algo assim, mas após aquilo ele entende que tudo era real e que as coisas iam piorar muito. Sonya se despede de Johnny dizendo que vai procurar o seu chefe de operações especiais, que estaria preso em algum lugar da ilha. Investigando o lugar, Sonya acha uma prisão onde finalmente encontra Jax, que estava machucado e preso em uma das celas. Só que nesse momento, Shang Tsung surge com os seus soldados. Sonya pede para ele soltá-lo. Afinal, eles não faziam parte do torneio, e Shang Tsung a corrige, dizendo que ela fazia parte sim, e que ela era uma competidora excelente. É então que ele chama Sub-Zero e uma luta se inicia, na qual Sonya vence. Raiden acaba surgindo e interrompendo a luta, dizendo que não seria Sonya quem deveria enfrentar Shang Tsung, mas ela acaba entendendo que ele quer protegê-lo e parte para uma luta contra Raiden. Após vencer Raiden, ele cria uma luz forte que cega os outros soldados ali e ajuda a Sonya a resgatar o seu amigo. Sonya tira Jax o mais rápido possível dali. Durante a fuga, ela acaba enfrentando Kitana e Jade, outras campeãs da Exoterra. Após derrotá-las, Sonya ouve um helicóptero das forças especiais se aproximando do local, acreditando que essa seria a carona para eles saírem daquele inferno. Mas o helicóptero é destruído por uma bola de fogo atirada por Shang Tsung, que faz Sonya e Kano se enfrentarem. Após vencê-lo, Raiden surge com o Cage. Ele ajuda Jax a se recuperar dos seus ferimentos. Após curar Jax, os guerreiros do plano terreno se reúnem, e Raiden diz que teve visões do futuro, as quais os disseram que Jax, Sonya, Liu Kang e Johnny Cage teriam seus destinos conectados. Raiden diz que num futuro próximo, Shao Kahn se tornaria invencível e mataria todos ali. Por esse motivo, ele acredita que essas visões mostram a ele o caminho para vencer Shao Kahn. No dia seguinte, todos estão reunidos para assistir mais uma luta, a qual é protagonizada por Scorpion, que está ali para lutar contra Sub-Zero, pois ele teria matado a sua família e Scorpion prometeu que iria arrancar a sua cabeça. Acontece que Raiden percebe que um dos guardas ali era diferente e reconhece que aquele é Kung Lao, que estava ali disfarçado pois queria provar que era tão bom quanto Liu Kang, e por isso ele decide enfrentar Scorpion, que o derrota facilmente. É então que Scorpion exige uma luta contra Sub-Zero, mas Shang Tsung diz que não exige porra nenhuma e chama o próximo oponente, sendo o Night Wolf. O Scorpion o derrota também e fica muito irritado, pois ele estava ali única e exclusivamente para matar o Sub-Zero. Só que Shang Tsung diz que isso só acontecerá no momento certo. Após isso, mais um dia de luta se encerra e Raiden tenta convencer Scorpion de que a vingança não é o melhor caminho para encontrar a paz. Scorpion não liga e diz que ele quer se vingar, então Raiden diz que ele pode até derrotar o Sub-Zero, mas não pode matá-lo, pois com a morte de Sub-Zero um inimigo muito pior iria surgir. E Raiden faz até uma proposta para Scorpion, dizendo que se ele topar deixar o Sub-Zero vivo, ele vai falar com os deuses antigos e ver se consegue trazer o clã de Scorpion de volta à vida. Scorpion aceita a proposta e segue seu caminho. Mais tarde ele acaba enfrentando Cyrax e Sector e os derrota. Após isso, o Sub-Zero surge e provoca Scorpion até eles se enfrentarem em um combate. Scorpion acaba vencendo e decide poupá-lo, mas o babaca do Quan Chi surge e faz Scorpion relembrar do dia que a sua família morreu. Então o Sub-Zero vê aquilo e diz que não foi assim que aconteceu, que não foi ele que matou a família de Scorpion. Mas aí já era tarde demais, e Scorpion cumpre o que havia falado no início, arrancando a cabeça de seu inimigo e vingando sua família. Após isso, Scorpion se vai, e temos um trecho com Cyrax, que sinceramente foda-se.
Então nesse ponto é importante que vocês saibam que Cyrax teria feito um acordo com Shang Tsung para matar Johnny Cage, que ele acaba não cumprindo, porque ele conversou com Raiden e ele foi convencido a não fazer isso. Mas Johnny Cage acaba perdendo a luta e ele fica desclassificado do torneio. Então ele acaba sendo atacado por Sector, e após a briga ele desiste dos Lin Kuei. Mais tarde, chega a vez de Liu Kang lutar e seu primeiro adversário é Ermac, uma criatura feita de almas. Após vencê-lo, todos saem da sala e vão até os seus aposentos, enquanto Kitana fica e conversa com Shang Tsung, dizendo que o Liu Kang é muito mais perigoso do que parece, e pede para cuidar dele pessoalmente. É então que no dia seguinte, após treinar e ter uma conversa com Raiden, Liu Kang é atacado por Kitana. Liu Kang, sendo um ótimo lutador, até brinca com Kitana, dizendo que ela é boa, e gostaria de ver o quão boa ela conseguiria ser. E mesmo dando tudo de si, Kitana perde. No chão, ela pede para Liu Kang matá-la, já que ela perdeu e teria desapontado o seu pai. E é aí que descobrimos que o pai de Kitana seria Shao Kahn, o que deixa Liu Kang muito surpreso. Mas como ele é muito gente boa, ele decide que essa luta nunca aconteceu, então ela não teria decepcionado ninguém. E ele espera que eles se encontrem novamente em outra situação. Acontece que agora, Liu Kang é o último escolhido do plano terreno, e se ele perder, a Terra está condenada. Então, naquela noite, mais uma luta se inicia, agora sendo de Liu Kang contra Scorpion e o feiticeiro Quan Chi. Liu Kang vence os dois, só que o torneio ainda não teria acabado, faltando mais um oponente, sendo o atual campeão da Exoterra, Goro. Do outro lado, todos esperavam o resultado da batalha final. É então que o campeão surge, e seu nome é Liu Kang. Só que Liu Kang ainda precisava vencer mais um, o terrível Shang Tsung. Após uma luta desafiadora, Liu Kang vence e se torna o novo campeão do Mortal Kombat, salvando o plano terreno da Exoterra. Seu grupo comemora enquanto seus inimigos vão embora. Raiden acredita que Liu Kang deveria vencer o torneio e assim o futuro estaria salvo, mas tinha algo errado, pois seu medalhão começa a quebrar e Raiden percebe que o futuro ainda não teria mudado. Após isso, Shao Kahn fica furioso por ter perdido e principalmente por ter que esperar mais 500 anos pelo próximo Mortal Kombat. Ele odiava as regras dos antigos deuses, mas Shang Tsung tinha um plano B. No plano terreno, o grupo de heróis se reúne no Templo dos Shaolins para a premiação de Liu Kang. Naquela noite, Raiden conversa com Jax sobre o que estava acontecendo. Em sua visão, ele ouviu que alguém precisava ganhar, só que esse alguém não era Liu Kang. Então, quem era? Então Shang Tsung surge, só que agora ele parece bem mais jovem. Shang Tsung foi até Raiden para pedir um novo torneio, sendo agora na Exoterra e sendo a aposta máxima. Se a Exoterra vencer, o plano terreno seria deles. Mas se o plano terreno vencer, Shao Kahn desistirá para sempre. Raiden recusa e Shang Tsung abre um portal, cheio de Tarkatânios que começam a atacar o povo ali presente. Eles lutam com o que tem e Sonya acaba sendo capturada. Após isso, Raiden fica sem muitas opções e aceita participar do torneio novamente, levando seus campeões para Exoterra. Chegando lá, Jax, Johnny e Raiden procuram pelo castelo de Shao Kahn o paradeiro de Sonya. O trio a encontra presa com Shiva, que desafia Jax para uma luta. Após vencê-la, Jax resgata Sonya e ela percebe que tem sinais de tecnologia na Exoterra, o que era bem estranho, e Raiden decide que eles devem investigar. Após isso, vemos um novo Sub-Zero e o Smoke conversando. Acontece que esse novo Sub-Zero era Kuai Liang, o irmão mais novo de Bi-Han, o antigo Sub-Zero, aquele que teria sido morto por Scorpion no primeiro torneio. Ele teria se tornado um novo Sub-Zero para honrar a memória de seu irmão e descobrir o que teria acontecido. Afinal, os Lin Kuei manteriam um segredo do que realmente tinha acontecido com Bi-Han, e o único que teria as respostas era Shang Tsung. Por esse motivo, a dupla estava indo atrás dele. Smoke acaba achando Shang Tsung e Reptile no meio do pântano, e após vencê-los, ele confronta Shang Tsung mais uma vez. Só que agora ele é atacado por Sector, que teria virado um robô. E nesse momento ele quase seria capturado pelas máquinas, mas Raiden aparece e o salva, tendo a visão de que o Smoke também se tornaria uma máquina se ele não tivesse salvado. Após isso, Sub-Zero encontra Sonya e Jax, que explicam para ele que Bi-Han teria morrido nas mãos de Scorpion, e agora é a missão de Sub-Zero encontrá-lo. Só que durante a conversa, Ermac surge e parte para uma briga contra eles. Jax tenta enfrentá-lo, mas não tem força suficiente para isso. E com um pouco de esforço, Ermac arranca seus braços. Sub-Zero acaba vencendo Ermac e continua sua jornada, deixando Sonya e Jax ali para se virarem sozinhos. Sub-Zero vai até o Coliseu, onde Shao Kahn estava com seus outros servos. Então ele pede
pede uma batalha contra Scorpion, que surge ali em meio às chamas. Sub-Zero o derrota e acaba sendo atacado pelos robôs e sendo capturado por eles. Então Raiden percebe que salvando Smoke, ele teria condenado o Sub-Zero. Kitana fica em choque com tudo aquilo e Shao Kahn fala que Kitana nem é filha dele. Ela seria filha do antigo imperador de Edenia, que seria um fraco e que teria morrido nas mãos dele. E além disso, ele só teria salvado Kitana da morte porque acabou se casando com Sindel e ela a convenceu a levar sua filha junto. Liu Kang ouve que ela seria executada e decide que precisa salvá-la, mas Kung Lao não quer que seu amigo vá sozinho, então a dupla acaba enfrentando Shiva e um novo inimigo, Noob Saibot. Após vencê-los, Kung Lao descobre que Kitana foi levada ao Coliseu para ser executada. Chegando lá, Kung Lao acaba enfrentando alguns inimigos no torneio e os vence sem dificuldade. É então que ele também começa a tirar a onda e comemorar sua vitória, até que Shao Kahn quebra o seu pescoço. Liu Kang fica enfurecido e parte para cima de Shao Kahn, que leva uma surra e é atingido com um soco flamejante no peito, que atravessa seu corpo. Após sua vitória e a suposta morte de Shao Kahn, o plano terreno estaria salvo, mas o futuro ainda não havia mudado. Na Sala do Trono, os guerreiros da Exoterra se perguntam em quem deveria liderar agora. Mas antes que o assunto continuasse, descobrimos que Shao Kahn estaria vivo. E Quan Chi teria usado alguma magia para ele se recuperar mais rápido. Shao Kahn estava puto com Shang Tsung porque seria a segunda derrota deles, mas Quan Chi tinha outra ideia. Seu plano agora era invadir o plano terreno. Só que isso não foi possível antes porque Sindel, a mãe de Kitana, teria usado magia para impedir que Shao Kahn fosse até o plano terreno e causasse a mesma destruição que ele teria feito em seu antigo reino, Edenia. Por isso, o único jeito de conseguir chegar à Terra seria com Mortal Kombat. Só que Quan Chi teria uma solução. Após estudar algumas magias de ressuscitação, ele descobriu uma forma de trazer Sindel de volta e fazê-la assim quebrar o feitiço. Sindel retorna, mas não como antes, agora ela estaria corrompida pela magia. E é aí que a invasão começa. A Terra estava sendo atacada por várias criaturas, enquanto o exército, os campeões e a polícia tentavam dar um jeito de controlar a situação. Em cima de um prédio, os agentes da SWAT, Cabal e Striker, comandam um ataque contra os monstros. Acontece que eles são atacados por Reptile, e após derrotá-lo, decidem sair dali o mais rápido possível, até que são atacados por Kintaro, que solta uma rajada de fogo de sua boca que queima totalmente o corpo de Cabal. Striker até tenta ajudar o seu amigo, mas ele acaba sendo atacado por Ermac, que o joga na estação de metrô. E é aí que Cabal acaba sendo levado até uma mesa de cirurgia e salvo por Kano. Agora ele teria que usar aparelhos pelo seu corpo para poder se manter vivo e conseguir respirar, já que seu pulmão teria sido totalmente queimado. Acontece que Kano e Cabal já se conheciam de anos, porque antes de entrar para a polícia, Cabal foi membro da Black Dragon. Kano quer que Cabal se torne novamente um membro da Black Dragon. Assim eles ganhariam uma grana no meio dessa guerra. Mas Cabal não tá muito afim disso e eles acabam brigando. Após vencê-lo, Cabal usa Kano para ir até Shao Kahn, a fim de acabar com essa guerra de uma vez por todas. Chegando lá, vemos que Shao Kahn teria matado Shang Tsung e usado a sua alma para tornar Sindel muito mais forte. Cabal até tenta matar Shao Kahn, mas ele é cercado e decide que é melhor fugir. Então ele acaba enfrentando o Cyber Sub-Zero, e após vencê-lo, Raiden o recruta, e Smoke leva Cyber Sub-Zero para torná-lo do bem novamente. Agora com Cyber Sub-Zero do lado do bem, ele se infiltra com os soldados de Shao Kahn e resgata alguns prisioneiros, além de descobrir que Quan Chi estava sugando as almas das pessoas para se tornar mais poderoso. Nightwolf consegue acabar com Quan Chi e impedir os seus planos, vencendo o feiticeiro e derrotando Noob Saibot. Só que ainda o futuro não havia mudado e estava cada vez mais perto de se concretizar. O grupo até discute sobre o que eles poderiam fazer ou não fazer para mudar o futuro. Afinal, tudo o que eles estavam fazendo até agora não tinha efeito nenhum e os deixavam mais perto desse final. Raiden então decide que vai até os deuses antigos para pedir ajuda, enquanto os outros são atacados pelos Cybers Ninjas de Lin Kuei. Eu nunca pensei que ia falar um negócio desse. O grupo vence os ninjas tranquilamente, mas eles são atacados por Sindel, que mata Cabal, Striker, Jax, Smoke, Jade e Kitana. Machucado, Nightwolf se levanta e usa os espíritos ancestrais para enfrentar Sindel. Enquanto isso, Raiden e Liu Kang tentam pedir ajuda dos antigos deuses, só que eles não podem interferir,
pois Shao Kahn não teria infringido nenhuma regra. Afinal, invadir a Terra não era proibido, e sim fundir os reinos. Então, eles não poderiam interferir. Raiden fica revoltado com tudo isso, pois inocentes estariam morrendo. Mas os deuses já haviam tomado a sua decisão e vão embora. Desolado, Raiden volta à base e vê que Nightwolf estava sendo atacado por Sindel. Mas antes que pudesse fazer algo, Nightwolf se sacrifica, usando todo o seu poder para destruir Sindel. Ao fundo, Liu Kang ouve Kitana o chamando, usando suas últimas forças para se despedir e dizer que ela queria muito que eles tivessem se encontrado em outras circunstâncias. Após a morte de Kitana, Liu Kang surta e diz que tudo aquilo foi em vão. Todos morreram por nada, o futuro não teria mudado e seus amigos teriam partido, tudo isso para nada. Sem mais esperanças, Raiden diz que vai tentar uma aliança com Quan Chi, o que deixa Liu Kang muito mais furioso. Liu Kang diz que Raiden enlouqueceu e desiste dessa guerra, deixando Raiden sozinho. No submundo, Raiden tenta fazer um acordo com Quan Chi, e ele diz que se Quan Chi ajudar na guerra e salvando o plano terreno, ele daria em troca a alma dos guerreiros do plano terreno que foram mortos em combate. Só que Quan Chi ri e recusa o acordo. Então, como última tentativa, Raiden oferece a sua própria alma. Se ele morresse em combate, sua alma seria de Quan Chi. Acontece que Quan Chi já tinha a alma daqueles que morreram em combate, pois tinha feito um acordo muito melhor com Shao Kahn. Essas almas seriam o pagamento de Quan Chi pelos serviços prestados. Então Quan Chi manda todos seus mortos-vivos enfrentarem Raiden de uma vez só. E com um pouco de dificuldade, ele os derrota. É então que Raiden percebe que o único jeito de acabar com essa guerra é com Shao Kahn vencendo, pois ele deveria vencer. Afinal, se ele vencer e conquistar a Terra, ele estaria quebrando as regras. Raiden retorna ao plano terreno e tenta explicar tudo a Liu Kang, que não acredita e reafirma que seu mestre teria ficado maluco. Então os dois entram numa batalha que resulta na derrota de Liu Kang. Só que ele não quer desistir e invoca a chama de sua mão para matar Raiden, que dispara um raio e por algum motivo o fogo e a eletricidade se misturam e matam Liu Kang. Raiden fica desolado, pois aquilo não deveria ter acontecido, e é então que Shao Kahn chega, e Raiden se rende. Afinal, ele deveria vencer. Raiden começa a tomar uma surra de Shao Kahn, e antes que ele o matasse, os antigos deuses surgem e possuem Raiden. Porque agora Shao Kahn teria quebrado a regra, e seria punido por isso. Então a batalha final se inicia, na qual Raiden vence e destrói Shao Kahn, salvando assim o plano terreno e mudando o futuro. Raiden se sente culpado por todos que morreram, só que ainda o plano terreno precisava de ajuda, e eles se retiram dali. Acontece que tinha alguém por trás disso tudo. Era Quan Chi, que estava servindo a Shinnok, porque o plano deles era destruir o plano terreno e a Exoterra. Assim, só o submundo governaria. E é assim que o jogo acaba. Eu particularmente nem lembrava tanto da história de MK9, e revendo tudo agora, eu percebo que a história não é das melhores. Fora outras questões que tem aqui no jogo, como a hipersexualização das minas, e algumas coisas bem questionáveis no roteiro, porque aqui do nada alguns personagens saem na porrada sem motivo nenhum e fazem as pazes também do nada. Bom, MK9 acabou se tornando um clássico do Xbox 360 e do PS3. Eu lembro até hoje que eu me reunia às vezes com o GS depois da escola pra gente jogar o modo co-op. Eu também gostava muito do jogo, porque naquela época ele era o mais brutal que eu conhecia e o que eu tinha aqui. Então eu achava bem maneiro fazer os golpes, os fatalities. Bom, mas eu acho que é isso. Comenta aqui a sua opinião sobre essa história maluca e também me diga aí algum outro jogo que mereça uma história completa. Enfim, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Fiquem bem e é nóis.